O que é que destino, depressão e até o que a gente come têm em comum? Parece que nada, né? Mas hoje a gente vai mergulhar em respostas espirituais para essas e outras grandes questões da vida, tudo com base num diálogo real entre o líder Ryu Hokawa e seus seguidores aqui mesmo no Brasil. E olha, o material para nossa conversa de hoje vem do capítulo 6 do livro Despertando para a Verdade, que é todo em formato de perguntas e respostas. O que torna isso tão especial é que não são apenas ensinamentos teóricos, sabe? São respostas diretas para dúvidas reais, de pessoas como nós. E é aí que a gente chega na pergunta que vai guiar toda a nossa jornada hoje. O que será que acontece quando a gente pega esses conceitos espirituais tão profundos e coloca eles cara a cara com os desafios do nosso dia a dia? Vamos descobrir o que essa fonte nos diz. Bom, para começar, vamos olhar para dentro. Nessa primeira parte, a gente vai explorar duas forças bem poderosas que moldam a nossa vida: o destino e a nossa luta contra a depressão. Será que a gente está no controle ou somos só peças num grande tabuleiro? Essa é uma pergunta que, nossa, quase todo mundo já se fez em algum momento, né? Será que a nossa vida segue um roteiro que já estava escrito? Ou será que somos nós que escrevemos a nossa própria história dia após dia? Vamos ver o que a fonte diz sobre isso. Olha só que interessante essa divisão. De acordo com essa perspectiva, o destino não é uma coisa fixa, engessada. Claro, tem ali uma parte que vem da nossa natureza, de influências espirituais, mas a maior fatia do bolo, mais da metade, está diretamente sob nosso controle, está nas nossas mãos. E essa frase aqui, ela resume tudo, né? A mensagem central é de empoderamento. A ideia é que não importa de onde a gente partiu, o nosso esforço pessoal é o que mais pesa na balança na hora de construir o nosso futuro. E como é que a gente aplica esse esforço ao longo da vida? Bom, a juventude é para explorar mesmo, para testar caminhos. Mas o verdadeiro florescer de um talento, segundo essa visão, vem com o foco, com a decisão de solidificar um caminho ali por volta dos 40 anos. Agora, saindo um pouco do destino e entrando num desafio bem presente hoje em dia, a depressão. A fonte sugere que sentimentos de insatisfação e inveja podem acabar atraindo o que ela chama de influências espirituais negativas. Mas o mais importante, ela também oferece um caminho bem prático para a superação. A solução proposta é a autogeração, que é basicamente iluminar o próprio coração. E como se faz isso? Primeiro, cultivar a gratidão, focar no que é bom. Segundo, fortalecer a própria identidade, se reconhecendo como filho de Deus. E terceiro, um passo muito prático: construir confiança com pequenas vitórias no dia a dia. É uma reconstrução ativa de dentro para fora. Ok, a gente falou do nosso mundo interior. Agora vamos para algo bem concreto. Uma escolha que a gente faz todo santo dia. O que colocamos no nosso prato? Como será que uma perspectiva espiritual enxerga o ato de comer? Para entender a lógica por trás disso, a gente precisa olhar para este conceito fundamental. A ideia de que a alma, a vida, não é algo exclusivo dos seres humanos ou dos animais. Nessa visão, plantas e até minerais têm uma forma de alma, uma forma de vida, só que numa escala de tempo completamente diferente da nossa. Aí vem a grande questão, né? Se tudo tem alma, como é que a gente lida com a nossa alimentação? A fonte sugere que não se trata de um simples ato de tirar a vida, mas de um sacrifício nobre. As plantas e os animais estariam cumprindo um papel ao contribuir para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o ponto crucial é esse: a atitude. Não se trata de simplesmente condenar ou aprovar, mas de transformar o ato de comer num ciclo de gratidão. Ao recebermos essa vida, a gente assume a responsabilidade de usar nossa própria vida para o bem, multiplicando o valor daquela vida que foi sacrificada. Agora a gente vai ampliar o foco, saindo do pessoal e indo para o social. Vamos abordar um tema bem complexo, bem controverso, que foi levantado pelos seguidores: a pena de morte. A discussão é apresentada através de duas lentes, como se fosse uma balança. De um lado, a gente tem o ideal espiritual do perdão, do amor. Do outro, a necessidade prática de justiça e equilíbrio para proteger a sociedade. O grande desafio é como harmonizar esses dois princípios. A fonte argumenta que, no contexto atual de alta criminalidade, abolir a pena de morte de forma apressada poderia enfraquecer a proteção aos cidadãos. Ela é vista como uma medida de equilíbrio necessária para crimes extremamente graves, quase como uma barreira para manter a ordem social. E aqui entra uma outra camada na discussão: a perspectiva espiritual. A pena de morte não é vista apenas como uma punição aqui na Terra.
A ideia é que seria uma forma de o criminoso acertar uma parte da sua dívida kármica ainda nesta vida, o que poderia, de alguma forma, aliviar o sofrimento dele na vida após a morte. Bom, para nossa última parte, vamos a uma questão que é talvez a mais fundamental de todas. Com tantos ensinamentos, tantas filosofias no mundo, como é que a gente pode avaliar se um deles é verdadeiro ou se é bom pra gente? E essa pergunta foi feita diretamente pelos seguidores. No meio de tantas vozes, de tantas ideias, qual seria o critério para a gente conseguir discernir a verdade? A resposta apresentada é bastante pragmática, na verdade. A fonte pega um termo historicamente supercarregado, anticristo, e dá uma repaginada nele. Em vez de ser um rótulo para quem pensa diferente das doutrinas já estabelecidas, ele passa a ser um padrão de resultado. Um ensinamento anticristo seria aquele que, na prática, leva as pessoas para um caminho negativo. E essa citação aqui amarra a ideia de um jeito perfeito. O teste final de um ensinamento não é se ele é antigo, se ele segue a tradição à risca. O teste é o impacto real que ele tem na vida das pessoas. Ele gera justiça, gera felicidade, gera prosperidade. O valor está nos frutos. E é com essa pergunta que a gente termina. Uma pergunta para a gente levar e refletir. Se o valor de uma crença ou de uma filosofia está nos resultados que ela gera, isso nos deixa uma tarefa enorme. Como é que a gente define e mede esses frutos? O que seria uma boa colheita na vida de uma pessoa ou de uma sociedade? A fonte nos dá o critério, mas a avaliação, no fim das contas, fica por nossa conta.